E eu sempre digo que o controle cultural, ele é a base de qualquer programa de manejo de nematóides. Por que ele deve ser a base de qualquer programa de manejo? Porque o controle cultural, pessoal, nós utilizamos de técnicas de cultivo para reduzir a população de nematóide. Que técnicas de cultivo ou de manejo são essas? Rotação de culturas, manejo de plantas daninhas, adubação orgânica, manejo de tiguera ou plantas voluntárias, a utilização de sementes e mudas sadias, dentre outras alternativas, certo? Mas eu vou utilizar de todas essas técnicas com o intuito de reduzir a população do nematóide. E eu vou chamar a atenção para alguns daqueles balõezinhos que eu mostrei para vocês, que são de fundamental importância nesse sistema produtivo soja-milho. Primeiro, controle de plantas voluntárias e plantas daninhas, pessoal. Então, tiguera e planta daninha na área não combina com o nematóide. Mostrei para vocês exemplos de plantas daninhas que multiplicam nematóide das galhas, pratilecos multiplicam em praticamente todas as plantas daninhas. Então isso aqui favorece muito a permanência do nematóide na área, tanto a tiguera como a planta daninha. E o controle cultural, hoje, ele também é bem difundido e bem baseado na utilização dessas plantas de cobertura. Então nós temos diversas plantas de coberturas que estão entrando no sistema produtivo, que podem ser utilizadas de forma isolada, consorciada, com outras plantas de cobertura, ou mesmo com a cultura do milho, por exemplo. A gente sabe que tanto a braquiária como a crotalária são duas espécies que a gente tem tido sucesso nesse consórcio com o milho, mas que são alternativas de manejo. Mas quando eu estou falando de plantas de cobertura, eu preciso cultivar essa planta de cobertura. Não adianta eu plantar uma crotalária e chegar com essa situação que vocês estão vendo aqui. Olha aqui no meio da minha área, a quantidade de soja tiguera que eu tenho. Então isso aqui, pessoal, perde completamente o efeito positivo que essa crotalária traria para essa área, porque ao invés da gente reduzir a população do nematóide, você está aumentando. E como que você vai controlar soja no meio de crotalária? Não controla, né? Então, isso aqui é um gargalo que nós temos muito grande. Nós precisamos ter uma boa formação dessa área, com as plantas de cobertura. Além disso, um outro gargalo que nós temos é que a gente precisa conhecer a reação dessas plantas de cobertura. E eu fiz questão de trazer dois materiais aqui que são muito utilizados, principalmente por serem produtores de grãos, e a gente ter uma rentabilidade na área, que é a questão do nosso milheto e do nosso sorgo. Mas aqui, quando a gente pega o milheto, eu avaliei, né, foi avaliado 3 materiais aqui, a gente teve a DR300, a DR500 e esse BRS 1501, e a gente teve fator de reprodução aqui para pratilencos, o ADR300 o menor fator de reprodução, mas o ADR500 a gente já teve 5,3. Quando a gente pega para meloidose javânica, pessoal, esses mesmos materiais de milheto, olha aqui, o ADR300 que não multiplica pratilencos, tem fator de reprodução de até 10 de meloidose javânica. Por isso que é importante saber que espécie tem na área. Porque muitas vezes eu estou colocando um milheto, achando que eu estou reduzindo a população do meu nematóide, e eu estou aumentando essa população. Da mesma forma aqui, os sorgos. Né? Eu tenho materiais de sorgos aqui, com fatores de reprodução em torno de 4, 5 para pratilencos braquiúros, mas quando eu venho avaliar para meloidose javânica, eu tenho aqui fatores de reprodução, né, de 0,12, como esse no cover 100, e o Fox 0,03. Então nós temos muita variação entre esses materiais. Então conhecer a reação dos genótipos é de fundamental importância para eu conseguir alocar esse tipo de material aqui nas minhas áreas, onde eu tenho a presença, eu tenho alta infestação de nematóides. E essa planilha aqui, ela é bem característica, eu gosto de trazer, justamente porque ela traz um compilado das principais espécies e daqueles nematóides que eu mostrei para vocês, e o comportamento desses nematóides frente a essas espécies vegetais. Então, onde vocês estão vendo vermelho, representa que multiplica o nematóide, amarelo tem comportamento variável. O que significa isso? Dependendo do material, da cultivar, do híbrido, eu posso ter um maior ou menor fator de reprodução. O verde reduz o nematóide e esse azul aqui é que a gente tem comportamento desconhecido. Quando a gente pega pratilencos braquiúros, pessoal, olha o que sobra para a gente de opção. Trigo morisco, as crotalárias aqui, Spectabilis, Ocroleuc, Breviflora e o gergelim, mas a gente tem poucas opções, como vocês podem ver. E se a gente for pegar espécies que têm ampla resistência
a todas as espécies de nematóides, aquelas principais espécies, eu falo para vocês aqui, ó, que nos sobra Crotalaria spectabilis e a breviflora. Uma que não está aqui também que pode ser utilizada é a mucronata. Tomar cuidado com a ocroleuca, porque a ocroleuca multiplica nematóide cisto, a gente tem alguns relatos. Então, se eu for colocar uma crotalaria em uma área de população mista, eu dou preferência para spectabilis hoje. Mas isso aqui traz a reação desses principais, né, espécies vegetais frente a esses nematóides que a gente tem maior importância econômica.